Em algum lugar entre Midian e o Egito, numa estrada que corta o deserto como uma cicatriz, existe um lugar de pouso. Um abrigo simples, o tipo de lugar onde os viajantes param para passar a noite antes de seguirem viagem pela manhã. Um homem está deitado no chão lá dentro, o corpo dele treme, o rosto está pálido, a respiração sai em golfadas curtas e ofegantes. Algo invisível, algo terrível, está arrancando a vida dele. O nome dele é Moisés. E a força que está prestes a acabar com a vida dele não é uma doença, não é um inimigo, não é uma cobra, nem um bandido, nem um soldado egípcio. É Deus. O mesmo Deus que falou com ele de uma sarça ardente 3 dias atrás. O mesmo Deus que disse: vi o sofrimento do meu povo, estou te enviando para libertá-los. O mesmo Deus que lhe deu sinais, que lhe deu poder, que lhe deu uma missão capaz de mudar a história do mundo. Esse Deus está agora prestes a tirar a vida dele. E num canto do quarto, uma mulher observa. Os olhos dela estão arregalados de terror. Ela entende o que está acontecendo antes mesmo de Moisés entender. Ela estica a mão e pega algo. Uma faca de pedra, afiada, antiga, fria. E o que ela faz em seguida vai salvar a vida do maior profeta da Bíblia e revelar um segredo sobre Deus que a maioria das pessoas não está preparada para ouvir. Esta é a passagem mais perturbadora, mais ignorada e teologicamente mais explosiva de todo o livro do Êxodo. 3 versículos. É só isso que a Bíblia nos dá. 3 versículos que assombram estudiosos, aterrorizam teólogos e confundem leitores há 3.000 anos. Hoje vamos abrir essa passagem. Cada palavra, cada detalhe, cada camada escondida. E ao final deste vídeo, você nunca mais vai ler a história de Moisés do mesmo jeito. Mas preciso que você fique até o fim, porque o que aconteceu naquele lugar de pouso no deserto está diretamente ligado à cruz de Jesus Cristo. E quando você enxergar essa ligação, vai mudar o modo como entende a Bíblia inteira. Para entender o que aconteceu naquele lugar de pouso, precisamos voltar no tempo. Bem lá atrás, porque a história daquela noite aterrorizante não começou no deserto. Começou 40 anos antes, às margens do rio Nilo. Um bebê flutua dentro de um cesto feito de papiro e piche. A mãe dele fez a única coisa que conseguiu pensar para salvar a vida do filho, porque o faraó do Egito tinha decretado: todo menino hebreu recém-nascido devia ser jogado no rio. Mas esse menino não vai se afogar. A filha do faraó o encontra, ela o tira da água e lhe dá um nome: Moisés, que soa como a palavra hebraica para tirado, tirado das águas, tirado da morte. E assim, Moisés cresce no lugar mais improvável possível, o palácio real do próprio império que escraviza o povo dele. Ele come à mesa do faraó, ele veste linho egípcio, ele é educado na sabedoria do Egito, treinado nas artes militares, instruído na religião egípcia. Mas ele sabe, lá no fundo ele sabe que não é egípcio. Ele é hebreu e o povo dele está acorrentado. Um dia Moisés sai para ver onde o povo dele está trabalhando e vê uma cena que o destrói por dentro. Um feitor egípcio está espancando um escravo hebreu, espancando com brutalidade. O homem está caído no chão. O chicote continua descendo. Moisés olha para a esquerda, olha para a direita. Ninguém está vendo. E ele age. Matou o egípcio e o escondeu na areia. Êxodo, capítulo 2, versículo 12. Ele tira uma vida, um ato de raiva, um ato de justiça, um ato que vai lhe custar tudo, porque no dia seguinte a notícia se espalhou. O faraó fica sabendo, e Moisés, o príncipe do Egito, o neto adotivo do governante mais poderoso da terra, vira um fugitivo. Ele foge. Não para outra cidade, não para um reino vizinho. Ele foge para o deserto, para um lugar chamado Midian, para o fim do mundo. Por 40 anos, Moisés desaparece da história.
O homem que foi criado num palácio agora dorme sob as estrelas. O homem que comandava soldados agora cuida de ovelhas. O homem que tinha o destino de libertar uma nação agora vive na obscuridade total, numa terra com a qual ninguém se importa, fazendo um trabalho que ninguém respeita. Ele se casa com uma mulher chamada Zípora. Guarde esse nome, Zípora. Vai ter mais importância do que você imagina. E não só a pessoa, o próprio nome, porque em hebraico, Zípora significa passarinho. Guarde isso na cabeça. Vamos voltar a esse detalhe. E quando voltarmos, você vai sentir um arrepio. Ela é filha de Jetro, um sacerdote de Midian, um homem de fé, mas não hebreu, não israelita, midianita, um estrangeiro. Moisés e Zípora têm 2 filhos. Ao primeiro, ele dá o nome de Gerson, que significa estrangeiro em terra estranha. Até ao batizar o filho, Moisés revela a ferida que carrega. Ele é um homem em exílio, um estrangeiro em todo lugar. Não é egípcio por completo. Não é hebreu por completo. Não é midianita por completo. Um homem sem lar. Ao segundo filho, ele dá o nome de Eliezer. E esse nome é fundamental, porque Eliezer significa meu Deus é minha ajuda. Moisés batizou o segundo menino em homenagem ao Deus que o tinha protegido nos anos de exílio. Foi uma declaração de fé, um monumento em carne e sangue. Meu Deus é minha ajuda. E mesmo assim, muitos estudiosos acreditam que foi justamente esse filho, Eliezer, que Moisés deixou de circuncidar. O filho cujo nome declarava Deus é minha ajuda, foi o filho que não levava no corpo o sinal da aliança com Deus. A ironia é devastadora. Moisés tinha honrado Deus com palavras, com um nome, com uma declaração, mas não tinha honrado Deus com obediência. Ele deu ao filho um nome sobre Deus, mas não deu ao filho a marca de Deus. E por 40 anos Deus não disse nada. Nenhuma visão, nenhum sonho, nenhuma sarça ardente. Só silêncio. Dia após dia, ano após ano, ovelha após ovelha. Se você já se sentiu esquecido por Deus, se alguma vez se perguntou se Ele ao menos lembra do seu nome, saiba disto. Moisés passou 40 anos nesse silêncio. Mas Deus não estava ausente. Ele estava esperando Moisés ficar pronto e esperando o momento certo chegar. Mas tem uma coisa sobre esses 40 anos de que ninguém fala. Algo aconteceu nesse período, algo que Moisés fez, ou, para ser mais exato, algo que Moisés deixou de fazer, que quase lhe custaria a vida no caminho para o Egito. E para entender isso, precisamos entender uma aliança. A aliança mais antiga da Bíblia, uma aliança selada com sangue. Uma aliança que Deus levou muito mais a sério do que Moisés jamais imaginou. Agora, o que estou prestes a revelar é o detalhe que muda tudo. É a chave que abre a história inteira. Sem esse detalhe, a noite no lugar de pouso não faz sentido. Com ele, cada peça se encaixa. 600 anos antes de Moisés nascer, Deus fez uma aliança com um homem chamado Abraão. Foi a aliança mais importante do Antigo Testamento, uma promessa tão poderosa que moldaria o destino de um povo inteiro por milhares de anos. Deus disse a Abraão: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus descendentes pelas gerações futuras para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Gênesis, capítulo 17, versículo 7. Uma aliança eterna. Deus seria o Deus deles. Eles seriam o povo dele. De Abraão a Isaque, de Isaque a Jacó, de Jacó às 12 tribos de Israel. Um laço inquebrável entre Deus e a linhagem de Abraão. Mas essa aliança vinha com um sinal físico, permanente e inegociável, que todo homem descendente de Abraão tinha de levar no próprio corpo. Deus disse a Abraão: você deverá ser circuncidado, e isso será o sinal da aliança entre mim e você.
Pelas gerações futuras, todo menino entre vocês com 8 dias de vida deverá ser circuncidado. Gênesis capítulo 17, versículos 11 e 12. Circuncisão, o corte da carne, o derramamento do sangue. Não era uma sugestão, não era opcional, era a marca do pertencimento, a prova física de que você fazia parte do povo da aliança de Deus. E então, Deus disse algo que arrepia a espinha quando você conecta com o que acontece com Moisés. Qualquer homem não circuncidado, que não tenha sido circuncidado na carne, será eliminado do meio do seu povo. Ele quebrou a minha aliança. Gênesis, capítulo 17, versículo 14. Eliminado, sem aviso, sem uma segunda chance. Eliminado. Esse era o peso da aliança. Ela foi selada com sangue e exigia sangue. Qualquer homem descendente de Abraão que não fosse circuncidado não estava apenas quebrando uma regra, estava quebrando a aliança, estava rompendo o laço entre ele mesmo e Deus. Agora segure esse pensamento, porque estamos prestes a descobrir que Moisés, o homem que Deus escolheu para tirar o seu povo da escravidão, o homem que ficaria diante do faraó e diria: "Deixe o meu povo ir", o homem que receberia os 10 mandamentos no Monte Sinai, esse homem tinha um filho que não era circuncidado. O libertador do povo da aliança de Deus estava ele mesmo violando a aliança. E então, depois de 40 anos de silêncio, Deus fala. Moisés está do outro lado do deserto, perto de uma montanha chamada Horebe, cuidando das ovelhas do sogro. Um dia comum, um lugar comum. Até que ele vê algo que não deveria existir. Uma sarça em chamas, mas sem queimar. As labaredas dançam, mas os galhos não se consomem. As folhas não viram cinzas. O fogo não se espalha e não se apaga. Moisés pensou consigo mesmo: vou chegar mais perto e ver essa cena estranha, porque a sarça não está sendo consumida. Êxodo, capítulo 3, versículo 3. E no instante em que ele se aproxima, uma voz sai do fogo. Não é um sussurro, não é um pensamento, é uma voz. Moisés, Moisés! E Moisés diz as palavras que vão mudar o rumo da história humana. Eis-me aqui. Deus disse: não chegue mais perto. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está pisando é terra sagrada. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo, capítulo 3, versículos 5 e 6. Moisés esconde o rosto, ele tem medo de olhar para Deus. E então Deus lhe diz algo extraordinário. Algo que vai tirar esse pastor do meio do nada e colocá-lo no centro da maior libertação da história. De fato, tenho visto a miséria do meu povo no Egito. Tenho ouvido os clamores deles por causa dos seus feitores. E estou preocupado com o sofrimento deles. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Portanto, vá agora. Estou te enviando ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Êxodo, capítulo 3, versículos 7 a 10. Você, um pastor, um exilado, um homem que gagueja, um homem que fugiu do Egito com medo 40 anos atrás. Deus está mandando ele voltar, e Moisés faz o que a maioria de nós faria. Ele discute: quem sou eu para ir falar com o faraó? E se eles não acreditarem em mim? Sou de fala pesada e de língua travada. Por favor, manda outra pessoa. 4 objeções. 4 vezes Moisés tenta convencer Deus a desistir da missão. E 4 vezes Deus responde. Deus lhe dá sinais. Um cajado que vira serpente, uma mão que fica leprosa e depois é curada. Dá ao irmão Arão como porta-voz. Dá as palavras que ele deve dizer. E por fim, Moisés aceita. Ele volta para Jetro, seu sogro, e diz: deixe-me voltar para o meu povo no Egito para ver se alguns deles ainda estão vivos. E Deus lhe dá uma última instrução. Uma última coisa antes da partida. E é essa instrução
que prepara o terreno para a noite mais aterrorizante da vida de Moisés. Deus diz a Moisés o que falar ao faraó. Diz que o faraó vai recusar. Diz sobre os sinais e maravilhas que ele vai realizar. E então, escondido no meio dessas instruções, Deus diz algo que passa despercebido numa leitura rápida, mas que é totalmente fundamental para entender o que vem em seguida. Diga ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho primogênito, e eu te disse, deixa o meu filho ir, para que ele me adore. Mas você se recusou a deixá-lo ir, por isso tirarei a vida do seu filho primogênito. Êxodo capítulo 4, versículos 22 e 23. Deus chama Israel de seu filho primogênito e avisa o faraó, se você não soltar o meu primogênito, eu vou levar o seu. Essa é a linguagem da paternidade, do sangue, da aliança. Deus não está falando como uma divindade distante dando ordens políticas. Está falando como um pai cujo filho está escravizado e está prestes a lutar pelo seu filho. Agora, aqui vai a pergunta que ninguém faz. Se Deus leva a aliança dos filhos primogênitos tão a sério a ponto de trazer a praga mais devastadora da história sobre o Egito, por causa disso, com que seriedade ele encara quando alguém do seu próprio povo ignora essa aliança? Com que seriedade ele encara quando o próprio homem que ele escolheu para libertar o seu filho primogênito Israel nem sequer circuncidou o próprio filho? Moisés acabou de aceitar a missão mais importante da história humana. Está prestes a se apresentar diante do governante mais poderoso da terra e exigir a libertação de uma nação inteira em nome de um Deus que encara as alianças de sangue e de paternidade com uma seriedade absoluta e aterrorizante. E a própria casa dele está em desordem. O próprio filho dele não é circuncidado. A própria aliança dele está quebrada. E Deus sabe. Moisés parte, leva a esposa Zípora, os 2 filhos, e começa a longa jornada de Midian ao Egito. São vários dias de caminhada por um deserto brutal. Imagine a cena, um homem na casa dos 80, uma mulher, 2 meninos pequenos, jumentos carregando os pertences, o sol acima da cabeça, a areia debaixo dos pés, e dentro da mente de Moisés, uma tempestade. Ele está voltando para a terra onde é procurado por ter matado um homem. Vai enfrentar o governante mais poderoso do planeta. Tem um problema de fala. Passou 4 décadas como pastor. Mas tem a palavra de Deus, tem os sinais, tem o cajado na mão, tem a promessa. O que ele não tem é uma desculpa para aquilo que deixou de fazer. Os estudiosos debatem há séculos porque Moisés não tinha circuncidado o filho. Ninguém sabe com certeza. Mas há 3 possibilidades. E a terceira foi a que me tirou o sono. A primeira possibilidade é que Zípora fosse contra. Por ser midianita e não hebreia, ela talvez rejeitasse a prática da circuncisão. As palavras dela mais adiante na passagem, você é para mim um esposo de sangue, sugerem raiva, repulsa ou pelo menos um profundo desconforto com o que ela teve que fazer. É possível que Moisés, querendo paz no casamento, tenha escolhido não insistir no assunto. A segunda possibilidade é que, depois de 40 anos em Midian, Moisés tivesse se afastado dos costumes do seu povo. Ele vivia entre midianitas, adorava com um sacerdote midianita, criava filhos midianitas. A aliança de Abraão talvez tivesse virado uma lembrança distante. A marca da identidade dele como hebreu talvez tivesse virado algo opcional na cabeça dele. E a terceira possibilidade é a mais perturbadora de todas. Talvez Moisés pretendesse circuncidar o filho, mas ficasse adiando. A jornada era longa. Os meninos eram pequenos. Haveria tempo depois. Não era o momento certo. Ele tinha coisas maiores com que se preocupar. Afinal, Deus tinha acabado de lhe dar a missão de uma vida. Com certeza, isso tinha prioridade sobre um pequeno ritual.
Essa é a hipótese que me aterroriza, porque é a que mais se parece com a gente. Sabemos o que Deus pediu. Temos a intenção de fazer. Só continuamos dizendo depois. Amanhã. Depois disso. Quando for o momento certo. E nos convencemos de que as coisas grandes que estamos fazendo por Deus, de algum modo, compensam a coisa pequena que estamos ignorando. Mas aqui está o que Moisés não entendia, o que tantos de nós não entendemos. Para Deus, obedecer não é coisa pequena. Não existe ato menor de fidelidade quando o assunto é a aliança. E você não consegue carregar a missão de Deus enquanto ignora os mandamentos de Deus. Moisés estava prestes a se apresentar diante do faraó e exigir obediência a Deus. Estava prestes a dizer: deixe o filho primogênito de Deus ir, ou o seu primogênito pagará o preço. Como ele poderia entregar essa mensagem se o próprio primogênito dele não levava a marca da aliança? Como poderia exigir que o faraó honrasse aquilo que ele mesmo tinha deixado de lado? Não podia, e Deus não ia permitir. Eles param para passar a noite num lugar de pouso ao longo da estrada. Os meninos estão dormindo, o fogo está quase se apagando, e aí a Bíblia nos entrega uma das frases mais chocantes já escritas. Num lugar de pouso pelo caminho, o Senhor encontrou Moisés e estava a ponto de tirar-lhe a vida. Êxodo, capítulo 4, versículo 24. Leia de novo. O Senhor encontrou Moisés e estava a ponto de tirar-lhe a vida, sem aviso, sem segunda chance, sem nenhum profeta enviado antes para dizer: arrume isso antes que seja tarde. O próprio Deus, o mesmo Deus que falou da sarça ardente, que prometeu estar com Moisés, que o escolheu para a missão, aparece no lugar de pouso e avança para tirar-lhe a vida. Como exatamente isso aconteceu, a Bíblia não diz. Algumas tradições rabínicas dizem que um anjo apareceu. Outras dizem que Moisés, de repente, ficou mortalmente doente, que o corpo dele começou a falhar, a respiração se apagando, o coração desacelerando. Outras dizem que uma presença física, uma manifestação aterrorizante da ira divina, entrou no quarto e começou a sufocá-lo. O texto hebraico usa uma expressão muito forte, Vayivakesh Hamito. Ele procurou causar a morte dele. Isso não é passivo, é ativo. Deus não está simplesmente permitindo que Moisés seja ferido. Deus é o agente. Ele é quem está buscando acabar com Moisés. E nesse momento, com Moisés ofegante, desfalecendo, a vida escoando do corpo dele, uma pessoa naquele quarto entende o que está acontecendo. Uma pessoa sabe por que Deus veio. Uma pessoa enxerga o que Moisés não consegue enxergar. Zípora, como ela sabia? Como uma mulher midianita entendeu o que estava acontecendo mais rápido que o próprio profeta de Deus? Porque ela tinha vivido com Moisés por 40 anos. Ela tinha ouvido ele falar sobre o povo dele, sobre Abraão, sobre a aliança. Ela tinha ouvido ele explicar o sinal da circuncisão. Ela pode ter argumentado contra, pode ter sido o motivo de isso não ter sido feito. Mas, nesse instante, com a vida do marido por um fio, ela entende com clareza absoluta e aterrorizante o que precisa acontecer. E ela age. Mas Zípora pegou uma faca de pedra, cortou o prepúcio do filho e tocou com ele os pés de Moisés. Êxodo, capítulo 4, versículo 25. Agora pare aqui por um momento. Uma faca de pedra. Não uma lâmina de bronze. Não uma ferramenta de ferro. Na época de Moisés, o bronze estava em todo lugar. O ferro estava surgindo. A pedra era antiga, primitiva. Era o instrumento de corte de uma era passada, o tipo de lâmina que o próprio Abraão usaria séculos antes. Então, por que pedra? Porque a pedra era o material da aliança original. A pedra era o que os patriarcas usavam. A pedra era a lâmina dos começos. E nesse momento, sabendo ou não conscientemente, Zípora estava voltando no tempo até a origem da aliança. Ela não estava só realizando uma circuncisão.
Estava reconectando a família dela à raiz de tudo, a Abraão, a promessa, a primeira gota de sangue que selou o vínculo entre Deus e o seu povo. É como se Deus estivesse dizendo, através do próprio instrumento: voltem ao começo, voltem à fonte. Essa aliança não evolui, não se moderniza, não se dobra aos tempos. É a mesma lâmina, o mesmo sangue, a mesma exigência, de Abraão até você. Nada mudou. Zípora realiza a circuncisão com as próprias mãos, no meio da noite, num lugar de pouso no deserto, enquanto o marido dela está caído no chão, à beira da morte. E aí ela faz algo que os estudiosos debatem há 3.000 anos. Ela pega o prepúcio, a prova sangrenta de que a aliança está sendo cumprida, e toca com ele os pés de Moisés. Em hebraico, a palavra pés costuma ser um eufemismo. Muitos estudiosos acreditam que ela tocou no próprio Moisés, mais exatamente na área da circuncisão dele, como que dizendo: o sangue foi derramado, a aliança está selada, este sangue o cobre. E então ela fala as únicas palavras que diz nessa passagem inteira, e são palavras de uma emoção crua, angustiada, furiosa. Certamente você é para mim um esposo de sangue. Êxodo capítulo 4, versículo 25. Um esposo de sangue, em hebraico shatan damim. Agora, aqui tem um detalhe que a maioria das traduções ignora por completo. A palavra hebraica shatan, que traduzimos como esposo ou noivo, tem uma raiz que, em várias línguas semíticas antigas, está diretamente ligada à palavra para circuncisão. Em árabe, uma língua muito próxima, a mesma raiz significa circuncidar. Então, quando Zípora diz shatan damim, talvez ela não esteja simplesmente dizendo você é um marido de sangue. Talvez esteja dizendo algo muito mais profundo. Você é alguém que se tornou meu parente pelo sangue. Você está ligado a mim e ligado ao seu Deus, pelo corte da carne e pelo derramamento do sangue. Nosso casamento, nossa aliança, nossa própria união foi selada de novo esta noite. Não com palavras, não com promessas, com uma lâmina e com sangue. Esse é o entendimento antigo do próprio casamento. Naquela cultura, uma aliança não era um contrato escrito no papel. Era um vínculo selado com sangue. E naquela noite, naquele lugar de pouso, o casamento entre Moisés e Zípora foi forjado de novo do jeito mais violento, íntimo e primitivo que se possa imaginar. O que ela quer dizer? As interpretações variam, mas o peso é inconfundível. Ela está dizendo: nosso casamento, nossa união, nossa aliança foi selada com sangue esta noite. Você me custou algo. Essa sua fé, esse seu Deus, essa sua missão exige sangue. E eu paguei esse preço, com as minhas próprias mãos, com a carne do meu próprio filho. E então a frase mais importante da passagem: então o Senhor o deixou em paz. Êxodo capítulo 4, versículo 26. Ele o deixou em paz. Deus se retirou. A presença sufocante se afastou. A escuridão recuou. Moisés voltou a respirar. A cor voltou. O coração se acalmou. Porque o sangue tinha sido derramado, a aliança tinha sido honrada, o sinal tinha sido dado. E a Bíblia acrescenta uma última linha devastadora. Um esposo de sangue, disse ela, referindo-se à circuncisão. Êxodo capítulo 4, versículo 26. É isso. Isso é tudo o que a Bíblia diz. 3 versículos. E então a história segue em frente, como se nada tivesse acontecido. Moisés continua rumo ao Egito. Encontra Arão. Vai até o faraó. As pragas começam. 3 versículos sobre a noite em que Deus quase destruiu o próprio profeta. E depois, silêncio. Esta é a pergunta que persegue todo mundo que lê essa passagem. É a pergunta que levou rabinos, pastores, padres e estudiosos a encherem bibliotecas de comentários. E é a pergunta que, se formos sinceros, nos deixa desconfortáveis com Deus. Por quê?
Porque Deus escolheria Moisés, chamaria Moisés, daria poder a Moisés, enviaria Moisés na missão mais importante do Antigo Testamento e antes mesmo da chegada, tentaria acabar com ele? Há várias respostas, e cada uma vai mais fundo que a anterior. Primeiro, Deus estava prestes a usar Moisés para exigir que o faraó obedecesse ao Deus de Israel. Moisés iria se apresentar na sala do trono do homem mais poderoso do mundo e dizer: Deus exige que você deixe o povo dele ir. Mas como um homem pode exigir obediência à aliança de Deus se ele mesmo não a obedeceu? Moisés ia ser o mediador entre Deus e o faraó, o representante, o porta-voz. E um representante que não honra a aliança que representa não é representante nenhum. É um hipócrita. Deus não estava sendo cruel, estava sendo coerente. Se Moisés ia carregar a autoridade do céu, a vida dele tinha de combinar com essa autoridade. A obediência privada dele tinha de combinar com a missão pública. Segundo, lembre-se do que Deus tinha acabado de ordenar que Moisés dissesse ao faraó: Israel é o meu filho primogênito, deixe o meu filho ir, ou eu tirarei a vida do seu filho primogênito. Todo o confronto com o Egito ia girar em torno de filhos primogênitos. A 10ª praga, o golpe mais devastador que Deus aplicaria no Egito, ia ser a morte de todo primogênito na terra. E a única coisa que protegeria os israelitas dessa praga era o sangue. O sangue do Cordeiro da Páscoa, espalhado nas portas das casas. Você percebe o padrão? O sangue protege, o sangue sela a aliança, o sangue é a linha que separa a vida da morte. O filho de Moisés não tinha o sangue da aliança sobre si, não era circuncidado, tecnicamente estava fora da aliança. Se Moisés nem conseguia colocar o próprio filho sob a cobertura do sangue, como ia liderar uma nação inteira para espalhar sangue nas portas e confiar que isso salvaria os primogênitos deles? Deus não estava apenas irritado com um ritual, ele estava reforçando o princípio que salvaria Israel: sangue. Aliança, obediência, exatamente o princípio que mais tarde apontaria para a cruz. Terceiro, e essa talvez seja a verdade mais desconfortável dessa passagem, Deus tinha escolhido Moisés. Deus o tinha chamado, equipado, falado com ele face a face. Moisés era especial. Moisés era ungido. Moisés era o libertador. E nada disso importava, porque Deus não isenta os seus escolhidos dos seus mandamentos. Pelo contrário, os cobra com um padrão mais alto. O chamado não substitui a aliança. A missão não cancela a exigência. A unção não apaga a obediência. Moisés pensava, ou talvez presumisse, que o relacionamento dele com Deus era suficiente, que a sarça ardente, os sinais, a incumbência, tudo isso o cobria. Que Deus ignoraria o filho não circuncidado por causa do contexto maior. Mas Deus não ignora. Deus não diz: bem, você está fazendo um grande trabalho para mim, então vou passar por cima disso. Deus diz: se você vai me representar por inteiro, ou não representa. E em quarto lugar, Deus sabia que essa história seria registrada, que seria lida por cada geração do seu povo por milhares de anos. E ele queria enviar uma mensagem que ecoasse pela história. Os seus dons não substituem a sua obediência. O seu chamado não cancela a sua fidelidade. O seu relacionamento com Deus não te dá permissão para ignorar o que Deus pediu de você. Se Deus confrontou Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento, por causa de um mandamento não cumprido, o que te faz pensar que ele não vai confrontar você? Agora quero falar da pessoa dessa história que merece muito mais atenção do que jamais recebeu. Porque o verdadeiro herói de Êxodo, capítulo 4, não é Moisés, é Zípora. Pense no que essa mulher fez. O marido dela está caído, está desfalecendo. Algo sobrenatural está arrancando a vida dele. As crianças estão lá, a noite está escura.
Ela é uma mulher no mundo antigo, no meio do deserto, sem ninguém para ajudá-la. E em questão de segundos, ela entende o problema, identifica a solução e executa. Ela pega uma faca de pedra. Ela circuncida o próprio filho, um ato cirúrgico, feito em meio ao terror, no escuro, com as mãos trêmulas e o coração disparado. Ela pega o sangue e passa em Moisés, e Deus se retira. Zípora salvou a vida de Moisés, e ao salvar Moisés, salvou o êxodo. Salvou a libertação de uma nação inteira. Salvou a aliança. Sem o ato de Zípora naquele lugar de pouso, Moisés teria morrido antes de chegar ao Egito. Não teria havido 10 pragas, nem a abertura do Mar Vermelho, nem o maná do céu, nem os 10 mandamentos, nem a terra prometida. Toda a história de Israel e, por consequência, toda a linhagem que leva até Jesus Cristo passou pelas mãos de uma mulher midianita, segurando uma faca de pedra na pior noite da vida dela. E agora quero te mostrar uma coisa sobre Zípora que quase ninguém percebeu. Algo escondido no nome dela. Lembre-se, Zípora significa passarinho em hebraico. Agora abra a sua Bíblia em Levítico, capítulo 14. Esse é o ritual que Deus prescreveu para a purificação de uma pessoa com lepra, um dos rituais de purificação mais poderosos de todo o Antigo Testamento. Deus ordena ao sacerdote pegar 2 pássaros vivos. O primeiro pássaro deve ser sacrificado. O sangue é recolhido num vaso de barro. Depois, o segundo pássaro, o pássaro vivo, é mergulhado no sangue do primeiro e solto vivo no campo aberto. O sangue de um cobre o outro, e o que está vivo sai livre. Você percebe? Zípora, o passarinho, pegou o sangue da circuncisão do próprio filho, e passou em Moisés. O sangue o cobriu, e Moisés, que estava prestes a morrer, foi solto, saiu livre, viveu. Zípora era o pássaro vivo, ela carregou o sangue, ela aplicou o sangue, e por meio do sangue, aquele que estava sob julgamento foi libertado. 3.000 anos antes de alguém conseguir enxergar o quadro completo, Deus codificou toda a teologia da expiação pelo sangue no nome de uma mulher midianita num lugar de pouso no deserto. E aqui vai o que torna Zípora ainda mais notável. Ela talvez nem quisesse fazer aquilo. As palavras dela, "Você é para mim um esposo de sangue", sugerem dor, ressentimento, talvez até raiva. Ela não fez a circuncisão com alegria, fez com repulsa e tristeza, mas fez assim mesmo. Ela não entendia o quadro completo, não sabia das 10 pragas que viriam, não sabia da Páscoa, não sabia que o sangue que estava derramando naquela noite anunciava o sangue do Cordeiro que um dia salvaria o mundo. Só sabia que o marido dela estava prestes a morrer. Só sabia que a aliança exigia sangue e agiu. Às vezes, obedecer não é algo agradável. Às vezes, custa algo que você não queria pagar. Às vezes, acontece no escuro, no deserto, com as mãos trêmulas e lágrimas no rosto. Mas salva vidas. Sempre salva vidas. Mas a parte mais chocante dessa história não é o que eu contei até agora. A parte mais chocante é o que vem depois. Porque o que aconteceu naquele lugar de pouso não foi só uma crise. Foi um padrão. Um molde profético que Deus repetiria várias e várias vezes ao longo da Bíblia. E quando você percebe, não tem mais como desver. Preste atenção ao padrão. E vamos começar pelo que remonta ao início de tudo. Porque a primeira vez que um pai, um filho e uma lâmina apareceram juntos nas Escrituras não foi no lugar de pouso, foi numa montanha chamada Moriá. Deus disse a Abraão: "Pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá até a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto." Gênesis capítulo 22, versículos 1 e 2. Abraão pegou uma faca, levou o filho até o altar, ergueu a lâmina, e no último instante possível, Deus o deteve. Um carneiro estava preso num arbusto. O carneiro foi sacrificado no lugar. Isaque viveu. Agora olhe para o lugar de pouso. Um pai, um filho, uma lâmina, sangue derramado da carne do filho.
A vida do pai poupada por causa disso. O padrão é idêntico. No Monte Moriá, Abraão ergueu uma faca sobre o filho e Deus providenciou um substituto. No lugar de pouso, Zípora pegou uma faca e a levou ao filho, e o sangue do filho se tornou a cobertura que salvou Moisés. Nos dois casos, o sangue de um filho entrou em cena. Nos dois casos, um pai foi poupado. Nos dois casos, obedecer ao mandamento de Deus foi a linha divisória entre a vida e a morte. E nos dois casos, toda a história apontava para um dia em que outro pai ofereceria outro filho. E não haveria substituto, nem carneiro preso num arbusto, nem resgate de última hora. A lâmina desceria, o sangue correria, e o mundo seria salvo. Agora acompanhe o padrão daí para a frente. No lugar de pouso, a morte veio atrás de Moisés, porque a aliança do sangue tinha sido quebrada. Zípora derramou sangue e o aplicou no corpo de Moisés, e o destruidor se retirou. No Egito, a morte veio atrás de todo o primogênito porque o faraó tinha quebrado o mandamento de Deus. Os israelitas derramaram o sangue de um cordeiro e o aplicaram nas portas das suas casas. E o destruidor passou adiante o mesmo padrão: sangue derramado, sangue aplicado, morte evitada. Zípora realizou um ato de mediação. Ela se colocou entre o marido e o julgamento de Deus. Pegou uma faca, derramou sangue e o aplicou naquele que estava sob julgamento. Agiu como uma sacerdotisa, uma intercessora, numa época em que ainda não havia sacerdotes em Israel. Mais tarde, o sacerdócio de Arão faria exatamente a mesma coisa. Os sacerdotes derramariam o sangue do sacrifício e o aplicariam no altar, no propiciatório, no povo, para cobrir o pecado e afastar a ira de Deus. Zípora foi um protótipo, uma prévia, uma sombra daquilo que todo o sistema sacrificial viria a ser. E é aqui que o padrão chega ao seu cumprimento final. No lugar de pouso, o sangue de um filho foi derramado para salvar um pai do julgamento de Deus. Na cruz, o sangue de um filho foi derramado para salvar toda a humanidade do julgamento de Deus. No lugar de pouso, Zípora disse: "Você é um esposo de sangue." No Novo Testamento, a igreja é chamada de noiva de Cristo. E a aliança matrimonial entre Cristo e o seu povo foi selada com sangue. No lugar de pouso, o sangue da circuncisão, o sinal da antiga aliança, salvou a vida de Moisés. Na cruz, o sangue de Jesus, o sinal da nova aliança, salva o mundo. Jesus disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês." Lucas, capítulo 22, versículo 20. E a carta aos Hebreus sela tudo com o versículo que amarra essa história inteira: sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Sem derramamento de sangue não há perdão. Isso era verdade nos dias de Abraão, quando ele ergueu a faca sobre Isaque. Era verdade naquele lugar de pouso, quando Zípora pegou a lâmina de pedra. Era verdade no Egito, quando o sangue marcou as portas. Era verdade na cruz, quando o sangue de Jesus correu das mãos e do lado dele. E é verdade agora mesmo. O lugar de pouso não foi um acaso. Não foi uma crise qualquer. Foi uma prévia, escrita em sangue, encenada no deserto, testemunhada por uma mulher e pelos filhos dela, do maior ato de salvação da história do universo. 3.000 anos antes da cruz, Deus já estava mostrando o padrão. O pecado exige sangue, a aliança o requer, e alguém precisa estar disposto a pegar a faca. Há um detalhe nessa história que a maior parte das pessoas nem percebe, e ele revela o preço daquela noite. Logo depois desse episódio, a Bíblia nos conta algo que é silenciosamente devastador. Moisés mandou a esposa dele, Zípora, de volta para Jetro, seu sogro, junto com os 2 filhos deles. Êxodo, capítulo 18, versículo 2. Moisés a mandou de volta. Depois do lugar de pouso, depois do sangue, depois da circuncisão, Moisés segue para o Egito sozinho. Ou melhor, com Arão.
mas sem Zípora, sem os filhos. A Bíblia não diz por quê, não diz se eles discutiram, não diz se Zípora se recusou a continuar, não diz se Moisés decidiu que a missão era perigosa demais para a família dele. Mas o silêncio diz muita coisa. Algo se quebrou naquela noite, algo no casamento deles mudou. A mulher que salvou a vida dele com uma faca de pedra e o chamou de esposo de sangue volta para a casa do pai. E Moisés segue para o Egito, sozinho. Não ouvimos mais falar de Zípora até Êxodo, capítulo 18, depois que o êxodo aconteceu, depois que o Mar Vermelho foi aberto, depois que o povo está no deserto. Jetro atrás de volta a Moisés. Há um reencontro. Mas a Bíblia descreve esse momento com uma frieza impressionante. Sem abraço, sem lágrimas, só questões práticas. A noite no lugar de pouso salvou a vida de Moisés, mas custou a família dele, pelo menos por um tempo. E essa também é uma verdade sobre a obediência que a Bíblia não esconde de nós. Às vezes, fazer o que Deus pede custa algo que você ama. Às vezes, o sangue da aliança vem com um preço profundo e dolorosamente pessoal. 40 anos depois, o eco daquela noite no lugar de pouso voltaria. Moisés está morto. Ele viu a terra prometida do alto da montanha, mas não teve permissão para entrar. Josué agora lidera o povo. E eles acabaram de atravessar o rio Jordão. A terra de Canaã se estende diante deles. Jericó está à vista. Mas antes que deem um único passo dentro da terra prometida, Deus dá a Josué uma instrução que deve soar muito familiar. Faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. Josué, capítulo 5, versículo 2. Facas de pedra. O mesmo tipo de instrumento que Zípora usou no deserto. Não bronze, não ferro, pedra. Como se Deus estivesse dizendo mais uma vez: voltem ao começo, voltem à fonte. A aliança não mudou, a lâmina não mudou. A exigência não mudou, porque durante os 40 anos de peregrinação no deserto, os israelitas não tinham circuncidado os filhos. Uma geração inteira tinha crescido sem o sinal da aliança, e Deus não permitiria que entrassem na terra prometida sem ele. Então, Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas. E o motivo foi este: todos os que tinham saído do Egito tinham sido circuncidados, mas ninguém que nasceu no deserto durante a caminhada desde o Egito tinha sido. Josué, capítulo 5, versículos 3 a 5. Você percebe? A mesma crise, a mesma aliança, a mesma exigência, o mesmo tipo de faca. Deus não deixou Moisés começar o êxodo sem a circuncisão. E Deus não deixou Josué começar a conquista sem a circuncisão. Antes da missão, a aliança precisa ser honrada. Antes da vitória, o sangue precisa ser derramado. Antes da promessa, a obediência, sempre. E depois da circuncisão em Gilgal, Deus diz algo que amarra tudo. Hoje tirei de vocês o opróbrio do Egito. Josué capítulo 5, versículo 9. O opróbrio, a vergonha descoberta, não circuncidada, quebradora de aliança do Egito, onde eles tinham sido escravos, onde tinham esquecido quem eram, foi finalmente retirada. Pelo sangue, por uma faca de pedra, pela obediência. Exatamente como naquele lugar de pouso, numa noite escura no deserto, 40 anos antes. Eu sei que essa foi uma história pesada. Sei que alguns de vocês estão parados com ela agora, remoendo na cabeça, sentindo o peso dela. Então deixa eu falar diretamente com você por um momento. A história de Moisés no lugar de pouso não é só um mistério antigo, é um espelho. Porque a maioria de nós é Moisés. A maioria de nós tem um chamado, um propósito, algo que Deus colocou no nosso coração, uma missão, um sonho, uma direção. Nós ouvimos a voz, vimos a sarça ardente, dissemos: eis-me aqui. E mesmo assim, há algo na nossa vida que ainda não foi resolvido, algo que viemos adiando.
algo que sabemos que Deus nos pediu para fazer, ou para parar de fazer, ou para entregar, ou para encarar, e continuamos empurrando para depois. Talvez seja um relacionamento que precisa acabar. Talvez seja uma conversa que você precisa ter. Talvez seja um hábito que está te consumindo. Talvez seja um gesto de perdão que parece impossível. Talvez seja um passo de fé que te apavora. E você tem dito a si mesmo, depois. Eu lido com isso depois. Agora eu tenho coisas maiores em que focar. Agora a missão é mais importante. Mas a história de Moisés nos ensina algo que deveria nos sacudir para acordar. Deus não vai permitir que você carregue a missão dele enquanto ignora os mandamentos dele. Ele não vai te enviar ao faraó com um coração não circuncidado. Ele não vai te dar autoridade em público se você está vivendo em desobediência no particular. Ele não vai passar por cima da coisa pequena que você acha que não importa, porque para Deus não existe coisa pequena. Existe fidelidade ou não existe. E aqui vai a parte difícil de ouvir, mas necessária. Às vezes, Deus vai te parar no caminho para o seu destino para lidar com aquilo que você vem evitando. Às vezes, Ele vai te levar a um lugar de pouso, a um lugar de crise, a um lugar de confronto, a um lugar onde você não consegue avançar e não consegue voltar, e vai dizer: vamos resolver isso agora, esta noite. Antes que você dê outro passo, e vai parecer aterrorizante, e vai parecer injusto, e você pode até sentir que Deus se voltou contra você. Mas não se voltou. Ele está fazendo com você o que fez com Moisés, está se certificando de que a sua vida combine com o seu chamado, de que a sua fidelidade no particular combine com a sua missão pública, de que a aliança seja honrada antes de começar a conquista, porque Deus não quer apenas te usar, Ele quer te tornar inteiro, e às vezes a inteireza exige uma faca. Moisés sobreviveu àquela noite, chegou ao Egito, apresentou-se diante do faraó, entregou a mensagem, conduziu as pragas, abriu o Mar Vermelho, recebeu a lei no Sinai, andou com Deus por mais 40 anos, mas acredito que pelo resto da vida ele nunca esqueceu aquela noite no lugar de pouso. A noite em que o Deus que o chamou também o confrontou. A noite em que as mãos da esposa dele, cobertas com o sangue do próprio filho, o salvaram da ira do Todo-Poderoso. A noite em que ele aprendeu do jeito mais violento, íntimo e aterrorizante possível que a aliança de Deus não é uma sugestão. Ela é selada com sangue, e é sangue que ela exige. Zípora chamou Moisés de esposo de sangue. Milhares de anos depois, outro noivo viria, e ele selaria a sua aliança não com o sangue da circuncisão de um filho, mas com o próprio sangue, derramado numa cruz, por um mundo que tinha quebrado toda a aliança que Deus já tinha feito. Jesus disse: este é o meu sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mateus, capítulo 26, versículo 28. O noivo de sangue supremo, o sacrifício final, a aliança que nunca mais precisa ser renovada, porque foi selada pelo único sangue que é perfeito. Se você está assistindo a isso e sente que Deus tem te confrontado sobre alguma coisa, algo que você vem evitando, algo de que você vem fugindo, algo que você sabe que precisa mudar, não espere chegar ao lugar de pouso. Resolva agora. Pegue a faca, deixe o sangue da aliança te cobrir. Porque a missão que Deus tem para você é importante demais para ser interrompida pela coisa que você se recusa a entregar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos ansiosos. Vê se há em mim algum caminho ofensivo e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículos 23 e 24.